Finalmente, hoje é quarta-feira, dia de decisão. Logo mais, Atlético Mineiro e Fluminense decidem uma vaga na semifinal da Copa Libertadores. Para você que estava ansioso, para você que não aguentava mais, agora é o momento. Já temos o adversário definido. Quem vencer logo mais, quem avançar logo mais, vai enfrentar o River Plate, que ontem bateu o Colo-Colo no Monumental de Nunes e já garantiu uma dessas vagas na semifinal. Portanto, hoje à noite vamos definir: seguiremos vivos na Copa Libertadores? Vamos para Buenos Aires enfrentar o River Plate? Viveremos novamente o sonho de uma semifinal e quem sabe depois de uma final de Copa Libertadores novamente em Buenos Aires? Tudo que você precisa saber dessa decisão, porque é assim que a gente tem que tratar o jogo de hoje. Não tem outro jeito, é clima de final de campeonato. É dessa forma que eles aqui em Belo Horizonte estão enxergando e a gente não pode deixar por menos. Bora de pré-jogo aqui no canal do Lessa. Olha, não sei se você já percebeu, mas o Fluminense está simplesmente a 4 jogos de ser bicampeão da Libertadores. Se passar pela decisão de hoje, mais 2 times, entre aspas, apenas pela frente. O Fluminense pode ser bicampeão da Libertadores sem sequer vencer um jogo daqui em diante no tempo normal. Mas aí talvez você vai dizer: pô, Lessa, mas que mediocridade, hein? Não tem como ser melhor não? Claro que tem, mas dessa forma eu também posso te responder o seguinte: já parou para pensar nos momentos mais difíceis que você já viveu sendo tricolor? Nos momentos mais angustiantes, quando você olhava ali para a TV ou ia para o Maracanã e pensava: cara, eu não aguento mais isso não, tá maluco, chega, não aguento mais isso para minha vida, daqui a pouco nem esposa ou esposa eu tenho mais, é muita humilhação. Eu tenho certeza que ao longo desses tantos anos, muita gente já pensou algo do tipo, principalmente aqueles que viveram as trevas dos anos 90. Isso, de fato, é mediocridade. Mas aí, o que você fazia? Se tornava ainda mais tricolor, porque é isso que acaba acontecendo, não tem jeito, tá entranhado ali no nosso ser. Vem de berço, de pai para filho, tudo isso vai sendo forjado com o tempo. Para você ver como é difícil, logo após o maior ano da história do clube, na temporada seguinte, o Fluminense está ameaçado novamente pelo rebaixamento. Coisa de maluco, desesperador. Mas desistir nunca foi opção. Agora, imagina, se quem passou por tantos anos de sofrimento vai parar justo agora que a glória eterna parece tão próxima de novo. Nelson Rodrigues certa vez disse o seguinte: ser tricolor não é uma questão de gosto ou opção, mas um acontecimento de fundo metafísico, um arranjo cósmico ao qual não se pode e nem se deseja fugir. Então, meus amigos, vista sua armadura e vamos para mais uma batalha. Afinal, são nelas que os verdadeiros guerreiros são forjados. Comece o seu dia confiante, porque hoje é dia de calar metade de Minas Gerais e carimbar o passaporte para Buenos Aires. A história está sendo escrita e, mais uma vez, vamos fazer parte dela. Se a gente está preocupado, pode ter certeza que eles também estão. Afinal de contas, do outro lado está o atual campeão da Copa Libertadores, o Fluminense Futebol Clube. E é desse jeito que a gente já vai para a provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais. E é claro, sempre lado a lado com a KTO, grande parceira aqui do canal do Lessa, né? Uma parceria que tem feito a gente fazer essas coberturas incríveis para vocês, em loco, né, lado a lado com o Fluminense, trazendo todo o clima, tudo que envolve um jogo tão importante como o de hoje. Então, se você puder ir na KTO, kto.com, se você não tem conta, faz sua conta lá rapidinho, coisa de 1 minuto, utilize o cupom JORNADA, porque dessa forma você vai ter 20% de bônus por lá. E aí, qual a dica que eu vou dar para vocês? Vitória do Fluminense está pagando R$ 4,50. Quem está muito confiante, vai lá. Vai que é tua. Mas se você é um pouco mais cauteloso, cara, 1,60 para o Fluminense avançar para a semifinal, para o Fluminense se classificar, seja nos pênaltis, com empate, não importa, é classificação. 1,60 para mim está muito justo, é nessa que eu vou. Então, se você está comigo, é dia hoje de comemorar, de sorrir, de ficar alegre e de colocar uma graninha no bolso. Claro, veja bem, não vai comprometer aquele dinheiro que você não pode, tá? Sempre
acima de qualquer coisa, é diversão. É colocar uma grana no bolso de leve e comemorar essa vitória do Fluminense. Então vai lá na KTO, utilize o cupom JORNADA e vai ser feliz. Bom, o Thiago Silva é o grande, entre aspas, reforço do Fluminense para esse jogo. Não poderia ter notícia melhor, não poderia ter acontecimento melhor para essas quartas de final, para esse segundo jogo e decisivo, do que o retorno do Thiago Silva, que se lesionou justamente contra o Atlético Mineiro, né? Na verdade não houve uma lesão, foi uma pancada muito forte que o Thiago acabou levando no calcanhar esquerdo. Ontem a gente acompanhou a chegada dele aqui em Belo Horizonte, aparentemente sem limitações. Eu informei para vocês que ele ainda sentia um incômodo ali nos treinamentos de ontem, de segunda-feira, mas que ele iria fazer de tudo e que queria de qualquer jeito entrar em campo, porque ele sabe a importância que ele tem para o time e ele sabe a relevância que esse jogo pode ter para o Fluminense, pensando não só em Libertadores, mas para o restante da temporada. Como isso pode impactar positivamente no Campeonato Brasileiro, caso essa classificação realmente aconteça logo mais. Ele é a grande referência dessa equipe hoje, é o cara que quando está em campo ele transforma a equipe, ele muda todos que estão ali à sua volta. Então ter o retorno do Thiago é sim uma arma muito importante que o Fluminense tem para garantir essa vaga. O técnico Mano Menezes não tem muitas dúvidas a princípio. É claro que de acordo com a projeção que ele fará, que a comissão técnica dele fará em relação à postura do rival no jogo de logo mais, que tende a ser diferente do que foi no Maracanã, pode influenciar numa possível mudança, que talvez a gente não esteja esperando. Mas a princípio, diria que a única dúvida de fato está na lateral esquerda, Diogo Barbosa ou Marcelo, pela grande atuação que o Marcelo teve contra o Botafogo, pelo jogador de altíssimo nível técnico que ele e pela relevância que ele também tem dentro desse grupo. O Marcelo não é qualquer jogador, o Marcelo não é um jogador comum. Em tese, o Diogo Barbosa, por ter sido poupado, ele estaria na frente, né? Partindo por essa lógica mais simplista. Mas a tendência é de que o Fux seja o zagueiro / lateral improvisado pelo Atlético hoje novamente. E a tendência é de que o Atlético seja um time um pouco mais ofensivo, talvez muito mais com o Arana do que propriamente ele pela direita. Vamos ver o que o Mano está pensando para esse jogo, mas eu não descarto o Marcelo como titular. Dá para projetar aqui esse Fluminense com quase a mesma escalação no jogo de ida, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos. E aí essa dúvida, Marcelo ou Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli e Ganso, aí eu acho que eu não tenho dúvida. No ataque também eu não vejo muitas dúvidas não. John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Por mais que o Cano tenha dado um sinal positivo no jogo contra o Botafogo, creio eu que ele vai começar com o Cauã Elias, até por uma questão de coerência, porque o Cauã nesse meio tempo que o Cano esteve fora, ele foi um jogador muito importante também para o Fluminense. Então você pode deixar inclusive aí o seu palpite, se você acha que o Mano vai escalar o Marcelo, ou se você acha que ele vai repetir, né, o que deu certo no jogo de ida, escalando o Diogo Barbosa e deixando o Marcelo como uma arma ali para o segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer logo mais na Arena MRV. Espero um jogo com características bem diferentes do que foi na ida. O Atlético foi para o Maracanã para não deixar o Fluminense jogar e também sem fazer questão nenhuma de jogar, sem fazer cerimônia. Foi, inclusive, principalmente no segundo tempo, para gastar o tempo e tentar trazer um empatezinho aqui para Belo Horizonte. Felizmente, o Fluminense conseguiu fazer o gol no finalzinho, que dá a nós uma vantagem interessante. Uma vantagem que pode sim ser decisiva, determinante. Mas não dá para ir para um jogo desse pensando já em empatar. Não dá para ir para um jogo desse atuando de maneira covarde lá atrás, deixando só o Atlético jogar. Não, o Fluminense pode dar a bola para o Atlético. A tendência é essa, que eles tenham mais posse de bola, que eles tenham mais iniciativa, e é totalmente natural, afinal de contas eles precisam do resultado. Mas o Fluminense não pode deixar de agredir quando tiver a bola, não pode deixar de assustar, de mostrar para eles que o Fluminense veio aqui também para jogar. E que se eles derem mole, o Fluminense vai fazer um gol e vai matar o confronto. O Atlético não pode se sentir confortável no jogo a ponto de massacrar, de atacar, de ter uma agressividade sem ter uma retaliação no seu sistema defensivo.
Então isso é algo que eu espero que o Mano consiga passar para os jogadores. O Fluminense tem essa característica de fazer um jogo vertical, um jogo de transição, um jogo de velocidade, e pela necessidade do Atlético de fazer o gol, tudo pode jogar a favor, né? A gente pode ter um cenário de jogo bem mais interessante do que foi no Maracanã. E aí o Serna pode se aproveitar disso, o Ares pode se aproveitar disso, o Ganso é um jogador muito importante para fazer esse jogo fluir e fazer essa bola chegar rapidamente na frente, assim como os volantes. Então a gente tem uma projeção interessante para o jogo de hoje. Mas é claro, o Atlético joga em casa, tem que ver como é que vai estar esse gramado da Arena MRV. O Fluminense só jogou uma vez nesse estádio e perdeu no ano passado por 2-0. Então tudo isso são componentes importantes. É óbvio que eles vão ter o apoio da torcida e vão ter, consequentemente, um ímpeto, uma iniciativa e provavelmente um volume maior de jogo. Mas eu espero que, acima de qualquer coisa, o Fluminense seja competitivo, que é o que eu venho falando e bato muito nessa tecla. Não pode correr menos que o adversário. Tem que dar o máximo, tem que deixar a vida. E depois disso, fazer um jogo inteligente, por mais que seja pragmático, mas que seja inteligente para matar, ser efetivo quando tiver a oportunidade, não pode perder. Se é jogo decisivo, tem que ser encarado como uma final, e eu tenho certeza que se o Fluminense encarar dessa forma, se o Fluminense for para esse jogo como se fosse um último jogo da vida de cada um, a gente tem chances enormes de chegar a essa semifinal. Se você perguntar para mim, Léo, você está confiante? Sim, eu estou confiante, eu acredito que estaremos lá, e eu não estou falando isso da boca para fora. Esse time já mostrou que tem capacidade, eu vou acreditar até o fim, e se eles acreditarem, eu tenho certeza que uma dessas semifinais será entre River Plate e Fluminense. Com humildade, trabalho, esforço, solidariedade. São coisas que não podem faltar logo mais na Arena MRV. O Martinelli se tornou o jogador com o maior número de jogos com a camisa do Fluminense em Libertadores. 30 contra 29 do ídolo Fred. A Flu TV ele falou sobre isso e também sobre o sonho de conquistar esse bicampeonato. Difícil encontrar palavras, né? É difícil falar, assim, nunca imaginei acontecer tantas coisas assim rápidas na minha vida. Acho que é fruto de muito trabalho, Deus na frente abrindo as portas, os caminhos. E todo o grupo, o Fluminense, todo o staff, todas as pessoas que me ajudam muito para estar alcançando esses grandes objetivos. Então é um caminho difícil, longo, mas eu me considero um moleque de Xerém, com 22 anos ainda, quase fazendo 23, mas com muitos objetivos cumpridos e a serem cumpridos ainda. Não, é muito feliz, né? Acho que essa marca representa muitas coisas, não só para mim, mas para o clube. Porque para mim atingir essa marca, o clube tem que estar na Libertadores, a gente tem que conseguir levar o clube para Libertadores, então acho que isso é o mais importante. A gente vem sempre jogando todas as edições, a gente foi campeão, e passar, eu acho que o nosso ídolo máximo aqui, que é o Fred, para mim, é um motivo de muito orgulho. Estou muito feliz. Foi espetacular, né? Eu converso às vezes ainda com a minha família, que tinha gente lá na arquibancada, na sua ali, né? E eles estavam... Quando eu fiquei sabendo que não podia ter mosaico, essas coisas, né? Eu falei, caramba, como que vai ser a festa, né? Mas, tipo assim, aquelas bandeirinhas que a torcida fez ficou muito bonito. E na hora do jogo ali foi espetacular. A torcida veio com a gente, empurrou o tempo todo na prorrogação. Então, esse é o nosso combustível para a gente buscar esse título. Foram preparações, dias muito bem trabalhados. Então, acho que quando a gente chegou muito bem. A gente chegou sabendo o que ia fazer, né? A gente chegou sabendo o que ia fazer. Então, acho que isso facilitou a nossa vida ali dentro de campo. Às vezes você fala, cara, como foi bom viver aquele momento. Como que é bom te renovar esse momento, né? Então, acho que é um combustível, sim, pra gente, pra conquistar esse título. Porque todo mundo que você pergunta como jogador, em qualquer clube que seja, você fala, qual que é o objetivo da sua temporada hoje? Acho que todo mundo vai falar Libertadores. Então, acho que é o nosso maior campeonato hoje. Então, quando a gente entra em campo, é algo a mais, é diferente e a gente dá mais que 100%. Martinelli, que para mim é um jogador muito importante para o Fluminense, jogador criado em Xerém, que passa por dificuldades, que oscilou como qualquer um vai oscilar, mas eu tenho certeza que ele, inclusive hoje, pode ser um cara muito decisivo
nessa classificação que, se Deus quiser, a gente vai conquistar. Por mais que ele receba críticas, nunca falou nada, nunca abriu um ar para falar de torcida, para rebater crítica, só trabalha. É claro que ele já errou e quando errar, a gente vai falar sobre os erros. Mas o Martinelli foi muito importante na Libertadores no ano passado e pode ser também muito importante nesta Copa Libertadores. Vamos à super análise do Renan Reis. Olha, tá muito interessante essa análise do Renan. Cara, acompanha até o final, porque tem pontos muito bacanas aqui, inclusive sobre o gol do Fluminense lá no Maracanã. Chega mais, meu irmão. Pessoal, quero trazer para vocês aqui uma situação que aconteceu na primeira partida e que pode se repetir nesse segundo jogo. Portanto, o Fluminense precisa ficar ligado nisso. Vamos lá, galera. Trouxe até um campinho aqui para vocês visualizarem melhor essa situação. O Atlético Mineiro, contra o Fluminense, fez uma saída de 3. Geralmente saía aqui com o Bruno Fux, o Batalha e o Alonso. A gente via essa saída na primeira fase de construção do Galo. O Fluminense, por sua vez, marcou e geralmente marca no 4-4-2. 2 linhas de 4 com 2 jogadores aqui à frente. Então, naturalmente, nós já vemos aqui que existia uma superioridade numérica do Galo na saída. Afinal, nós tínhamos 2 jogadores contra 3 atleticanos. Na hora de pressionar a primeira fase de construção do Atlético, o que o Fluminense fazia, pessoal? A gente via aqui o Martinelli e o Bernal colando nos meio-campistas do Galo. O Atlético Mineiro escolhia um lado, então, por exemplo, saía aqui no Fux. O Everson tocava no Fux, o Ganso saltava, o Cauã Elias fechava aqui essa linha de passe. O que nós vimos acontecer em algumas oportunidades? Vinha o passe de retorno para o Everson e o Everson acionava o companheiro do lado oposto. Quando isso acontecia, naturalmente, um dos pontas do Fluminense saltava e aqui o Fluminense conseguia igualar o número de atletas na saída e fazia um 3 contra 3. Só que o que aconteceu em algumas oportunidades, pessoal? O Alonso conseguiu acionar o Arana por aqui. E aí, meus amigos, o Samuel Xavier ficou numa situação de 2 contra 1, porque o Hulk que fixava os 2 zagueiros tricolores, tinha sempre uma sobra aqui no Hulk, e por muitas vezes o Bernal estava bem colado no Alan Franco. Então a sorte do Fluminense é que o Atlético não conseguiu explorar esse 2 contra 1. Às vezes a bola batia aqui no Arana, o Samuel saltava e o Arana não arriscava aqui o passe no Paulinho. Acabava segurando e a jogada morria. E o mesmo acontecia também no outro lado. Vinha o passe de retorno para o Everson e quando ele acionava o Fux, o Serna saltava e mais uma vez nós víamos essa situação aqui de 2 para 1. Então, pessoal, eu acredito que o Fluminense, por ter a vantagem, pressionará muito pouco a primeira fase de construção do Atlético. É provável que o Mano Menezes monte ali um bloco médio-baixo para fechar os espaços e, consequentemente, vai pressionar menos. Porém, se o Fluminense, em alguns momentos do jogo, resolver pressionar a primeira fase de construção atleticana, é preciso que o Fluminense mate essa situação aqui, ó. Essa bola não pode chegar até o Scarpa, porque se aqui no Maracanã o Atlético arriscou pouco, lá na Arena MRV o Atlético vai arriscar passes mais difíceis, vai ser mais vertical. Então o Fluminense precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. E agora, meus amigos, vamos falar de coisa boa. Vamos analisar o gol do Fluminense contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Tem muito detalhe interessante para a gente ver. O Ganso baixa aqui para dar apoio à saída de bola do Fluminense. Ele aciona o Marcelo e o Marcelo aqui foi muito bem, porque ele domina com a perna esquerda, já ajeitando o corpo. E olha só o que o Marcelo faz, ó. Ele ajeita o corpo e já dá o tapa com a perna direita, deixando o Palácios para trás. Marcelo aciona aqui o Keno. E aqui é curioso porque o Keno escora o Bruno Fux e, a princípio, ó, parece que ele tem o corredor inteiro aqui para seguir, só que ele acaba voltando e resolve segurar a jogada. Então o Keno volta, o Marcelo, ó, que tinha dado a opção, segura. E o Marcelo, pessoal, ele vai identificar, vai perceber que existe, ó, um grande espaço aqui por dentro do bloco atleticano. Então o Marcelo, em vez de voltar para o seu lugar, ele vai ocupar esse grande espaço por aqui. Percebam, ó, que o Marcelo já vai se encaminhando para essa região. E aí, meus amigos, eu quero que vocês percebam um outro detalhe bem legal. O Atlético marca através de encaixes individuais. O Atlético não marca por zona, como o Fluminense, por exemplo. Então a gente vê muitas perseguições, muitos encaixes. O Atlético Mineiro, ele é um dos únicos times no país que marca dessa maneira. O Palmeiras também, em várias partidas, marca assim. O Abel Ferreira, ele gosta desse tipo de marcação. E aí, a gente vai ver uma coisa curiosa. Primeiramente, o Lima ocupa aqui o entrelinhas. E olha só, o Júnior Alonso e o Arana apontam para o mesmo jogador. Ó, você tem que marcar esse cara aqui. Só que o Arana, meus amigos, como é o jogador que joga aqui pelo lado esquerdo, o encaixe natural dele é no John Arias, porque o John Arias é o jogador que atua pelo lado direito. Então o Arana, ele tá aqui, ó, de olho no John Arias, não no Lima, tá? Então é curioso os dois apontando aqui pro Lima. E do outro lado, nós veremos
a mesma coisa. O Batalha aponta para o Marcelo. Ele fala aqui para o Palácios: Palácios, você precisa acompanhar o Marcelo, porque o Marcelo é o encaixe natural do Palácios. O Palácios, como joga pelo lado direito, na ideia ali do Milito, ele precisa pegar o lateral esquerdo adversário. Então o Batalha está apontando, ó, Palácios, marca o Marcelo. Só que o Palácios, meus amigos, que tinha ali entrado há pouco tempo, pelo visto ele não estava muito atento a essa questão. Porque olha o que vai acontecer. Outro detalhe interessante, ó. Na hora que a bola chega no Ganso, o Marcelo estende o braço, pede para o Ganso esperar. Por quê? Porque o Marcelo está vendo que ele vai ficar aqui em vantagem posicional. Vai ficar aqui no entrelinhas completamente livre. Então ele quer que o Ganso segure um pouquinho para justamente assim que essa linha de passe abrir, o Ganso acionar o Marcelo. Outro detalhe curioso, o Palácios aponta para o Marcelo, quando na verdade ele que deveria estar aqui no Marcelo, levando em consideração o esquema de marcação do Milito. Então ninguém pega o Marcelo, o Fux faz o certo, porque como ele é o jogador que estava aqui pelo lado direito, ele acompanha o Keno. E aí, meus amigos, assim que a linha de passe abrir, Paulo Henrique Ganso vai acionar o Marcelo. E outra coisa, o Keno foi muito inteligente aqui, pessoal. O Marcelo, ele já percebe que existe o espaço nesse lugar. O Keno também percebe que existe o espaço aqui para ele atacar. E o Keno, ele se reconhece como o terceiro homem. Ou seja, ele é o jogador que nessa interação vai receber com vantagem. Ganso, primeiro homem, Marcelo, segundo homem, o Keno, terceiro homem. Isso aqui é muito importante para o desenrolar da jogada, porque se o Keno não se reconhecesse como terceiro homem, ele não atacaria esse espaço nesse exato momento. E aí, na hora que a bola bate no Marcelo, é aquele negócio, né, pessoal? A bola é um imã de atenção. O Fux está completamente fixado na bola. Ele já largou aqui o Keno e agora o Keno vai ficar para o Palácios. O Marcelo aqui foi muito bem. Ele dá o passe no momento perfeito. A bola vem para ele e ele dá o passe de primeira para o Keno. E aí, meus amigos, o Keno agora vai partir para 1 contra 1, né, a jogada forte dele. A gente vê aqui, ó, o Cano, o Lima e o Samuel Xavier atacando a área. E aí, torcida tricolor, a gente vai ver aqui, ó, 1 contra 1 do Keno. Ele foi muito feliz nessa jogada. Ele parte para cima do Palácios. O Cano, ele vai atrair toda a atenção desse zagueiro aqui, né? E na hora do cruzamento, ó, o Cano, ele puxa e olha o espaço que o Lima vai ter para atacar a bola. O Arana, em nenhum momento, fecha por aqui. Por quê? Porque o John Arias estava aqui perto da entrada da área. Então ele ainda está com aquela referência do John Arias, que é o jogador que ele precisa acompanhar. O Samuel Xavier, ele está sendo marcado pelo Paulinho. E o cruzamento vem, ó, nesse espaço aqui. O Lima ataca a bola, cabeceia e faz o gol do Fluminense. Um golaço da equipe de Mano Menezes. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Vai dar tudo certo logo mais. E agora, rapidinho, com informações do Atlético Mineiro. O repórter Pedro Abílio, da rádio FM O Tempo, aqui de Belo Horizonte, contando pra gente como chega esse galo de Gabriel Milito. Fala, Alessa. Abraço pra você, abraço pra todo mundo no canal. Seguinte, na semana passada a gente falava, né, sobre a lateral direita e ela continua sendo um dilema no Galo. Só que tem uma grande diferença de o Atlético que entrou no fim de semana depois daquela derrota no Maracanã para o Galo que vai para esse jogo na Arena nesta quarta-feira. Primeira diferença de público, né? Porque o Atlético pretende ter mais de 40 mil pessoas na sua arena, muito próximo da capacidade total, com 36 mil ingressos vendidos até a tarde de terça, véspera do jogo. E o técnico Gabriel Milito e os jogadores do Galo tiveram uma surpresa na cidade do Galo, no CT, que fica em Vespasiano. Tanto quanto distante, né, da região mais central de Belo Horizonte. A torcida do Galo marcou presença na noite de terça, muita gente foi à porta do CT, o Hulk falou com os torcedores, o Arana falou com os torcedores. Então tá rolando uma sinergia, principalmente depois do 3-0 que o Galo meteu no fim de semana no Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos voltar àquela história que eu falei no início sobre a lateral direita. O Bruno Fux pode ocupar mais uma vez o espaço na defesa do Galo, isso porque o Saravia não treinou nos últimos dias, mas o Atlético fez um mistério especificamente nessa véspera, porque não divulgou fotos nem informações com a assessoria, já que o treino é fechado. Então não sabemos se o Saravia teve algum tipo de condição, né, de treinar e se estaria liberado. O Galo também não divulga os relacionados quando vai jogar em casa. Goleiro Everson, Fux com Batalha e aí o Júnior Alonso, Guilherme Arana joga lá na esquerda, Fausto Vera fazendo ali a volância junto do Batalha, a equipe do Atlético tendo, né, essa mobilidade do zagueiro volante, como o argentino tem feito, e a expectativa, né, de que o Atlético tenha mais uma vez o Alan Franco no meio campo, com Gustavo Scarpa de um lado, na frente Bernard Paulinho e Hulk. A escalação muito parecida com a da semana passada, mas com essa diferença no astral, para tentar reverter esse 1-0 do Fluminense.
Um abraço, até a próxima. Vamos fechar esse pré-jogo com a arbitragem, que será colombiana. Vilmar Roldan vai apitar o jogo. Ele será auxiliado pelo John Leon e também pelo John Galego. O VAR será o John Perdomo, também da Colômbia. Vilmar Roldan, um dos árbitros mais experientes da Conmebol. Um cara que está acostumado com esse tipo de jogo decisivo, jogo importante, jogo pesado, jogo grande e que, inclusive, apitou a final da Copa Libertadores do ano passado. Foi Vilmar Roldan que apitou Fluminense e Boca Juniors no Maracanã. Muita gente não gostou da arbitragem, mas no fim das contas acabou dando tudo certo. Ao todo, ele já apitou 9 jogos do Fluminense com 6 vitórias, nenhum empate, 3 derrotas. O retrospecto dele é positivo, portanto, e ele apitou também Colo-Colo e Fluminense lá em Santiago. Foi a arbitragem de Vilmar Roldan. Ano passado, ele também apitou o River Plate, aquela partida no Monumental, o River Plate 2-0 no Fluminense, e também a estreia do Fluminense na Libertadores, a vitória sobre o Sport Cristal por 3-1 lá em Lima. Então é isso, galera. O jogo terá transmissão pela Paramount, mas você, claro, vocês já estão acostumados. Logo mais, a partir das 5 da tarde, já ao vivo, direto da Arena MRV, com todas as informações e equipe completa aqui em BH e lá também com o Rafael Siqueira, direto de Laranjeiras, acompanhando a torcida do Fluminense em Laranjeiras com o telão. Eu, Cauã Tinoco, Gabriel Amaral e Fio aqui direto da Arena MRV, com todas as emoções, com toda essa cobertura, mais um especial. Eu espero que seja mais um jogo histórico para a gente transmitir. Vocês acompanhem com a gente com o áudio da transmissão, assiste o jogo, mas deixe o áudio com a gente e, se Deus quiser, estaremos nessas semifinais. Um abraço, nos vemos mais tarde e que vença o Fluminense.